Tá ativo aqui. Vocês não vão ver que está gravando, porque não é através do Google Meet que a gente está gravando esse encontro, tá? É através do Blue Dot, que é um programinha parceiro do Google. Então, mas está sendo gravado, tá? Então eu peço assim, se vocês forem falar de algum caso clínico que vocês estejam atendendo, né, quiserem costurar junto alguma coisa, vocês cuidem para manter a privacidade da pessoa, manter o sigilo, né? Trocar o nome, trocar dados importantes, né, para que não se localize essa pessoa, tá? Só para a gente não ter nenhum problema de ser indiscreto, né, de colocar aí dados pessoais dos nossos analisandos, né, como vai estar sendo gravado, né, ter esse cuidado a mais. Queridos, muito bem-vindos a todos. Esse é mais uma dos nossos encontros do Núcleo de Estudos Psicanálise e Gênero, Judith Butler. E dessa vez a gente vai fazer uma conversa bem livre, bem solta, que eu quero muito escutar vocês, escutar o que vocês têm aprendido a respeito da sexualidade, né? E misturar isso tudo com psicanálise. A gente vai falar sobre sexo e gênero, né? Pelo viés da psicanálise. E vale qualquer coisa, vale conversar sobre disciplinas que a gente está tendo, filmes, sobre caso clínico, sobre notícia de jornal, qualquer coisa está valendo. Eu vou começar o encontro fazendo a leitura de um pequeno pedacinho de um texto que está para ser publicado, que fala sobre a sexualidade na escola, tá? E são dados bem interessantes e dados um tanto chocantes até a respeito do bullying, né? Do bullying que os jovens LGBTQIAPN+, sofrem na escola, né? Pelo que eu vi, é uma coisa que está em toda parte. Eu procurei artigos em inglês, havia menção bem forte disso nas escolas dos Estados Unidos. Procurei artigos em espanhol, encontrei inclusive da Espanha, da região de Barcelona, artigo a respeito também, muito forte, mesmo com toda uma política deles lá, para contrariar, para prevenir, né, o bullying e prevenir a homofobia, ainda tem muito, né, na Europa também. E aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem dados levantados pela ONG Aliança Nacional LGBTI. Ela fez um trabalho ano passado levantando os dados com uma entrevista que foi feita a jovens estudantes do espectro, né, da comunidade LGBTI que é PN+. E descobriram o seguinte, por exemplo, a instituição de ensino seria um ambiente pouco ou nada seguro para, daí os estudantes responderam, para pessoas trans e travestis, 67% responderam inseguro, né? Meninos que não se encaixam nos padrões de masculinidade, 59% responderam isso. Estudantes gays, lésbicas, sexuais ou assexuais, 49%. Meninas que não se encaixam no padrão de feminilidade, 40%. São números muito grandes, muito graves, que falam da sensação de insegurança dessas pessoas na escola. Dos entrevistados, 90% afirmou ser vítima de agressão verbal. 90%, gente. Sendo que destes, 83% eram referentes à orientação sexual.
e 79% eram referentes à não conformidade com aquilo que é esperado de masculino ou feminino. Entre os entrevistados, 34% foram vítimas de violência. Então, gente, os dados são realmente estarrecedores. É um número muito grande. Essa pesquisa foi feita em todos os estados do Brasil, com mais de 1.000 pessoas. É uma pesquisa bem ampla. E é preocupante, né? A gente sabe, através do trabalho da ONU, né, da Unesco, que o tema bullying é um tema de saúde mental que está agora muito, muito em voga, né? Os governos estão muito preocupados porque se descobriu, né, que o bullying ocasiona uma série de efeitos em cascata, né? Sendo que o mais grave deles é o suicídio. Né? Então, os índices estão bem chocantes, assim, né? E toda vida é uma vida perdida, né? Mesmo que a estatística não seja uma estatística ainda vultuosa em termos de uma epidemia, né, de suicídios entre os jovens, né? Apesar de não ser tão grave ainda, é grave o suficiente para os governos estarem preocupados com isso, né? E nós temos outros efeitos que são também muito deletérios para a sociedade como um todo, né? Entre eles, a evasão escolar, né? É muito comum que jovens trans e travestis, né, não consigam suportar estar numa escola, né, e se vejam obrigados a se retirar. Né? Muitas vezes, inclusive, se retirar da própria família. Né? A gente sabe que em alguns casos, quando sai do armário, né, quando se coloca ou a família descobre, né, às vezes não é a pessoa que escolhe por falar, mas a família, né, percebe, descobre, coloca para fora de casa. Né? Então, são pessoas que vão ter qual meio de sustentação, de sustento de vida, né? Muitas vezes jogadas para a prostituição, né? Muitas vezes jogadas para a marginalização, viram pessoas de rua, né? Muito, muito complexo mesmo o tema. Então, quis trazer para vocês esses dados. Tem mais algumas coisinhas que eu vou ir falando ao longo da nossa conversa, mas eu quero abrir para vocês e quero instigar vocês. O que vocês acham sobre isso, né? Tem muitos de nós não atendemos adolescentes e crianças, né? Mas nós vamos atender o adulto que foi esse adolescente, essa criança, que esteve no colégio, né? E que foi escorraçada pelos colegas, às vezes por professores, às vezes pelo diretor da escola ou por outras funções de supervisão, né? É um tema muito sensível que as escolas estão com medo até, né, de tratar, porque a gente sabe que aqui no Brasil e no resto do mundo há, há um recrudescimento, né, da, da moral conservadora, né, uma moral ligada a grupos religiosos fundamentalistas, né, que a cura gay e tudo aquilo mais, né, e que não querem que esses assuntos sejam tratados na escola, porque acham que vão subverter as crianças. Né? Como se fosse possível a gente dogmatizar uma criança para ela virar uma pessoa LGBT. Não é assim que funciona, né? Porque se funcionasse, funcionaria para converter em hétero também, não é assim que funciona. Né? Kátia, meu bem, pode falar.
Pegando o gancho da sua fala, a gente teve agora recente um episódio de um médico que foi internado à força numa clínica pela família. Isso ficou um tempo nas redes sociais e ele ficou uns meses e foi através de um enfermeiro que ele conseguiu entrar em contato com amigos que constituíram um advogado e conseguiram tirar esse médico da clínica. E ele não se expôs por ser filho de políticos, ou seja, o pai e a mãe não aceitaram a condição dele, como se fosse uma doença. E para muitas famílias realmente é uma doença. Eles não conseguem aceitar. Em relação ao bullying, nós tivemos agora recente aqui na minha terra um aluno que era autista, sofreu excesso de bullying, foi comprovado por laudos médicos, laudos psicológicos, e ele teve um AVC. Meu Deus. Ele sofria bullying tanto dos colegas quanto dos professores. O mais alarmante é que os professores estavam coniventes com esse tipo de violência, o que acabou gerando um AVC numa criança, num adolescente. Olha o E na nossa nível. clínica, quem atende deve, talvez, de repente, concordar com a minha fala ou não, que a criança mais difícil que tem de lidarmos é o adulto. Porque quando a criança fala, quando o adulto traz a sua criança, deixa a sua criança fluir, é um momento que, além dele mostrar toda a vulnerabilidade dele, as falas são extremamente infantis. Então, é uma criança difícil de se lidar. Por isso que muitas vezes eu acho estranho quando eu vejo um colega falar: eu sou psicanalista, acabei de fazer meu curso, mas eu só atendo criança. Aí eu penso, como assim só atende criança? Eu não consigo compreender quando eu escuto isso de um analista. Eu só atendo criança. Como assim não tem experiência com adulto? Como assim não atende uma criança tão complexa que é o adulto? Então, algumas dessas coisas me chamam a atenção. Aí eu gosto muito dos porquês, e eu tenho que perguntar por quê. Sabe, eu comecei a ler um livro do Preciado, por sinal interessantíssimo, Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Farmacopornográfica. Uma delícia. Sim, sim. E é uma leitura extremamente instigante. Assim também como o Manifesto Contrasexual. Veja a importância de nós entendermos, como agora, por exemplo, esse movimento, lembrei, eu ia falar isso no início, esse movimento absurdo que estão fazendo em São Paulo, porque não querem que crianças, filhas de pais homoafetivos ou não, participem da parada, porque essas crianças correm riscos. E aquelas crianças que estão dentro da igreja são violentadas pelos pastores e pelos cuidadores. Por que elas não são proibidas de estar dentro dessas igrejas? E as crianças que são violentadas, como um caso que nós tivemos agora recente, de uma menina que a mãe morreu de câncer, e ela ficou na guarda do pai e era violentada pelo pai. Depois ela foi para a casa de familiares e era violentada pelos tios, depois pelos primos, depois pelo irmão. Dos 9 aos 12 anos, até que ela foi resgatada. Entende? Então, por quê que tem todo esse estigma? Que para mim não é estigma, para mim são pessoas extremamente desejosas desse lugar, dos lugar esse que elas não conseguem, porque elas têm sempre que ser boa pessoa para a sociedade a qual ela acha que ela tá inserida. Então, ela fica o tempo inteiro reprimindo o desejo dela, e toda e qualquer oportunidade que ela tem, ela vai violentar. Como o caso também desses pastores, que já tem uns anos, que eles queimaram uma criança, porque a criança viu, um adolescente, sempre que eu chamo de criança, geralmente é adolescente, o menino presenciou o ato sexual entre dois diáconos, sei lá como chama isso, dentro da igreja evangélica, e eles não só violentaram o menino, como queimaram. E aí?
estão soltos, estão em liberdade, estão dentro da igreja, obviamente, cometendo os mesmos crimes, repetindo as mesmas coisas. Então, essas coisas, elas me chamam muita atenção, entende? Como assim? Por que que é tão livre? Por que que pode? O que autoriza? E como tem, né? Como tem Sim, casos de abuso sexual de pessoas ligadas à religião, né? Eu acho que é um Tati, nicho, é um religião para mim é nicho. uma desgraça, é o ópio, sempre foi dito isso. Eu É acho o que ópio da humanidade, porque através da religião você passa medo. Eu não sei se eu já exemplifiquei, eu estava no supermercado, esperando o Uber na porta do supermercado com a minha filha, e lá vinha uma mulher, eu vou dizer para o pastor o seu comportamento, porque o pastor vai fazer A, B, C e D. Aí a minha filha disse, você está ouvindo isso? Aí eu peguei, elevei um pouco o tom da minha voz e disse, é por isso que eles estão cometendo as atrocidades. As mães entregam as filhas a esses pastores que ficam trancados dentro de uma sala e acabam violentando. Aí a mulher parou, olhou para mim, aí eu olhei para ela e disse assim, estuprando as filhas com autorização das próprias mães, exatamente porque elas fazem esse tipo de coisa que essa senhora acabou de dizer. Elas entregam, elas cuidam dos filhos com medo. E o medo é uma miséria, você tem que ter medo. Por que que o pobre tem tanto medo dos castigos de Deus? Outro dia eu perguntei, inclusive usando um palavrão, que porra de Deus é esse que tem que castigar o tempo inteiro? A pessoa agradece e goza diante do castigo de Deus. Castigo esse que é sempre transmitido por um pastor. Não que os padres também não façam, mas o que se tem notícia é que a maioria é feita por pastor. Então, quem são esses senhores na fila do pão para poder. Eu uso essas linguagens bem simples. Quem são esses senhores na fila do pão? Quem os autorizou para estar o tempo inteiro instigando medo, passando medo para crianças, para adolescentes, e esses que vão reproduzir isso através do bullying na escola com aquele colega mais fraco. Porque eles veem aquela pessoa mais reprimida, mais quieta, porque também não entende as dores que ele já traz de casa. Eu fiz um estágio em uma escola do qual a menina ficava feliz, eu passei a observar, foi 30 dias, e 30 dias assim que eu me assustei. A menina desmaiava quando faltava 10 minutos para tocar o sino, porque ela tinha que ir para casa. Porque ela era violentada constantemente pelo padrasto, e a mãe não acreditava, e sempre que ela falava, pedia ajuda à mãe, ela era espancada. E é isso. Acho importante a gente frisar, né? Aqui eu não estou me colocando contra a religião, embora eu pessoalmente não comungue, né? É verdade, Paty, eu também não estou me colocando contra nenhum tipo de religião, Não comungue, deixando claro que eu não sigo não. nenhuma, mas eu tenho Mas, uma religiosidade muito forte. sim, mas é preciso que se diga que se tenha cuidado, né, com esses líderes religiosos, porque muitos deles são lobos em pele de cordeiro, né? A gente tem tantos exemplos aí no Brasil e no mundo, né, de líderes que usaram o seu cargo só para poder cometer abuso, né? Com mulheres, com crianças, né? Com pessoas doentes, das mais diferentes igrejas, né? Não só da católica, não só da evangélica, como também espíritas, né? Enfim, todos, gurus, indianos, enfim, né? Não vamos passar pano para ninguém aqui, né? Então, frisar também uma coisa que a Kátia falou, enquanto todo mundo, só um pouquinho, Ed, já passo para ti. Enquanto todo mundo fica pensando na parada gay, nas crianças que vão ser expostas, né, a ver ali o amor de duas pessoas, né, que elas, os adultos, não concordam,
dentro dos lares tradicionais, heterossexuais. É aí que está o maior número de casos de estupro de crianças, de abuso de crianças. Não são lares homoafetivos, são lares heterossexuais, onde o padrasto, onde o pai, onde o tio, onde o vô tem acesso a essa criança, né, e comete essas atrocidades, né. Então, vamos desmistificar um pouco essa história da pedofilia, do LGBT que é PN+, né? Vamos tirar esse ranço, né? Que isso não tem comprovação científica, comprovação clínica nenhuma, né? É só um ranço que se estende. Fala, Ed, querido. Pegando o gancho do que a Kátia falou sobre a questão da religião, né? Eu também não sou contra religião alguma, pelo contrário, acho importante essa questão energética, né? Mas você pode ver que não é sobre espiritualidade, né? É sobre discurso. Desde sempre a religião foi pautada não num sentir, mas numa interpretação do mundo. O que eu acho certo, o outro que discorda é errado, certo? Aí depois disso, tá, eles foram criando esses textos, foram criando toda essa comunidade, até mesmo o sistema prisional vem da religião. Foram os católicos que inventaram o sistema prisional para colocar os padres e os bispos que não se encaixavam e que eram hereges, que eram contra a igreja. Ou seja, o problema nunca foi você ser religioso, o problema é você usar um discurso para excluir alguém. Até mesmo que a Kátia falou sobre um psicanalista que só atende crianças. Você pode ver que até dentro da psicanálise há uma exclusão do ser. Ele não olha o ser, o sujeito que está ali, né? Ele olha a sua característica, seja biológica, seja mental, tá olhando ali. Vou atender só crianças. Por quê? A religião, vou colocar pessoas homossexuais, homens que se deitam com outros homens, como pecador. Por quê? O que perdem com isso? O que ganham com isso? Qual é a estrutura que vai ser rompida se a gente acabar com esse preconceito? O que vem depois disso? Qual é o medo que está por trás disso? Porque, ao meu ver, o que eles vão perder com isso? Poder? Vão perder controle? Porque eles não têm. É uma falsa sensação de controle que eles têm. Porque quanto mais eles batem na tecla, quanto mais eles tentam esconder sexo e sexualidade, quanto mais eles fazem isso, mais as pessoas sentem raiva e mais as pessoas vão gritar. Não tem como. O que eles vão fazer? Vão começar a prender novamente as pessoas, vão começar a queimar, vão começar a fazer o quê? Porque antigamente eles tentavam ter um controle até mesmo do que era o sexo em si, né? Tipo assim, os homens poderosos poderiam ter várias mulheres, casavam com suas próprias filhas, muitas vezes, na Idade Média, mas a mulher era submissa àquele homem, àquele poder e às suas falas. E assim foi se desenvolvendo. Ou seja, não mudou muita coisa. O ser humano não evoluiu. A tecnologia evoluiu, mas o ser humano continua arcaico sobre o que é ele mesmo. É por isso que a gente vê essas... Assim, eu não posso falar no geral, né? Mas é muito nítido que essas narrativas escondem de forma inconsciente uma perda. O que eles vão perder? O que eles estão com medo, permitindo às pessoas? É só porque Deus não deixa? E que Deus é esse? Quem é esse Deus? Porque é através disso que foi criadas as leis, né? Fora que o ser homossexual, há uns anos atrás, era crime. Hoje em dia não é mais. Mas, assim, em regra não é. Só que, né, a estrutura continua compartilhando essas narrativas. Aí a gente tenta levar a sexualidade para a escola. Muitos professores resistem também. Não só porque eles não querem falar sobre isso, mas porque muitos deles têm medo. Como eu vou falar disso se os pais vão vir aqui e vão romper com essa narrativa? Porque acontece, eu já vi muito caso de pai ir na escola para agredir o professor.
Eu já vi isso, eu já presenciei isso, que eu fiquei assim, como assim? Eu já sofri bullying na escola por ser homossexual e já sofri bullying pela professora, que na época ainda estava se rompendo aquela questão de ensino religioso, né? Eu sofri um bullying por uma colega que era de uma religião evangélica, e eu questionei a professora. Eu falei, ela falou aqui na sala, xingando a gente, falando que a gente ia pro inferno. O que você vai fazer contra isso? Aí a professora chegou e virou e falou: eu não posso fazer nada porque ela não está errada. A Bíblia diz que ser homossexual é pecado. Ela não errou. Aí, dentro disso, a gente fez um movimento, foi na coordenação, e a professora foi afastada e tudo mais. Mas, assim, a questão é, o que que eles perdem com isso? E o que é que eles estão ganhando? Porque há um medo aí. Perfeito. Fala, Kátia, querida. Ao medo, vou te falar. O que eles perdem? Eles não perdem nada. Por que eles fazem? Porque eles têm desejo. Desejo carnal. Entende? Porque muitos homens não gostariam de voltar para casa toda noite e olhar para a cara daquela mulher, olhar para a cara daqueles filhos. Entende? Porque o que ele queria mesmo era passar em algum lugar, pegar o parceiro, ou pegar, ou chegar em casa e ter o parceiro. Porque o desejo dele é por outra mulher. Perdão, é por outro homem, não por uma mulher. Eu tive um paciente. Paty, para a gravação, só um minutinho. Ser psicanalista e gay, quando ele usou a palavra gay, não importa se é para o homem ou para o gênero, não importa o gênero. E eu ri e disse: vai ser um lugar perfeito para mim. Ele falou: você vai ser escorraçada, você vai ser A, B, C e D. Aí eu disse: e o senhor enquanto gay? Como que o senhor se porta enquanto psicanalista? Aí ele falou para mim: eu sou pesquisador, exatamente para não sofrer. E é um professor renomadíssimo da Universidade Federal do Ceará. E tem outro que tem um relacionamento com um menino que todo mundo fala que é filho dele, ele apresenta como sobrinho e todo mundo sabe que não é sobrinho. Mas a exclusão, o preconceito, a agressividade. Porque muitas vezes eu penso que a agressão sempre começa pela fala. E tem falas que são cirúrgicas. Então, que lugar eu quero estar? Ao que eu pertenço? Ao que eu pertenço? Eu comecei a vir para cá, nesse tanto eu estava pensando, quando a Paty colocou lá o link, eu disse: não, hoje eu não vou, porque eu falo, para o meu tamanho, eu falo demais. Mas aqui é um lugar tão necessário, pena que faltam pessoas, faltam mais pessoas, ou é o suficiente as que já estão. Porque de um em um a gente faz a diferença. Nós somos multiplicadores. Só que também ocupar esse lugar de multiplicador é difícil. É difícil. Já falei muito pro meu tamanho, viu? Obrigada. Obrigada, Kátia, querida. Pedro, pode falar, meu bem. A gente quer te escutar também. Oi, gente. Tô comendo aqui, desculpa. Então, vou polemizar um pouco, sabe? Eu acho. Mas o que me angustia, assim, de verdade, é a minha pergunta. A quem serve, sabe, essa estrutura? Quem se beneficia dela? Quem mantém? Porque não parece uma coisa individual ou de um segmento específico. Ah, não, os responsáveis pela manutenção são os homens brancos. Não é tão simples assim, né? Tipo, os homens brancos que são, tipo, aonde está o poder, teoricamente, sofrem tanto quanto, né? Não sei se tanto quanto, mas
essa coisa, essa definição de papéis, acho que machuca todos, né? E todas e todos. E você estava falando antes da narrativa, né? Como é que essa narrativa se sustenta, sabe? É o que eu fico me perguntando. Porque a gente não é de hoje que a gente está discutindo sexualidades, né? Já tem um tempão. E, e a coisa parece que avança muito lentamente mesmo. Como se, sei lá, como se tivesse um grupo muito de boa com as coisas do jeito que estão, sabe? Eu não sei que grupo é esse, na real. É só isso, só deixar a palavra circular. Obrigado. É muito importante tudo que vocês estão falando. Eu quero trazer os meus 10 centavos, né? E peço que todo mundo se manifeste também, que venha conversar. Mas tanto o Ed, quanto Kátia, quanto o Pedro fizeram a pergunta, né? Qual é, que vantagem leva, né? O que se estuda hoje muito, né, em sociologia, então a gente tem nomes que nem a Judith Butler, né? A gente tem nomes como Paul Preciado, a gente tem nomes como de Lauretis, né? E vários pesquisadores aqui do Brasil, Mara Café, Márcia Aran, Cláudia Murta, muitas pesquisadoras também, debatendo as questões de gênero, né? E descobriram que existe, né, ligado ao patriarcado, né, ligado a essa ideia do homem como ser superior, né, que foi fundada lá muito atrás, né, quando a palavra iniciou, quando você tem os primeiros textos lá, os códigos de Hammurabi, né, quando se tem as palavras gregas, quando se tem o saber egípcio, já se tem o patriarcado no pé. Já se tem normas diferentes para homens e mulheres. Já se tem a supremacia masculina e a mulher como aquela que fica no lar, restrita, que obedece, que gera os filhos, que cuida e que não recebe para isso. Né? E o sistema se alimenta disso. O sistema econômico se alimenta desse trabalho voluntário das mulheres como cuidadoras, né? Das mulheres como essas que trabalham no lar, né? E sustentam a casa, e sustentam o marido também, né? Fazem esse trabalho de cuidado do marido, enquanto que ele produz, né? Ele pode assim gerar coisas para a sociedade, né? Enquanto nós ficamos seguras abaixo, né? E foi preciso muita luta, muita força das mulheres para ir rompendo com esse discurso, com esse lugar que ela foi colocada, né? Então hoje a gente vê que os homens não estão mais tão beneficiados pelo sistema, né? Até porque esse sistema chegou num looping tão cruel, né? O neoliberalismo que está aí é um sistema econômico, social tão cruel que ele está destroçando também os homens junto nessa máquina, né? Que está comendo as subjetividades das pessoas, né? Está destruindo, fragmentando, né, a nossa coletividade enquanto ser humano, produzindo indivíduos, né? Indivíduos cada vez mais fechados. Então é estranho porque a gente está fechado dentro do apartamento, né? Um apartamento minúsculo que abre para fora uma rede que é global, né? Mas nós estamos isolados enquanto pessoas, cada vez mais isolados, cada vez mais miseráveis, cada vez mais doentes, né? Com essa saudade do contato físico, essa saudade
da relação verdadeira, né, entre seres humanos. Porque tudo é digital, né? Não digital não tenha coisas boas, não traga progressos, não traga coisas interessantes, traz, né? Mas o problema é que está tudo muito assim, né? Nós estamos esquecendo as nossas origens, né? De animais gregários e estamos colocando a nossa vida só no digital, só na rede, né? Isso é muito triste. Mas então, assim, existe essa regra tácita na sociedade que é a cis-heteronorma, né? Tem esse nome grande, cis, né? De cissexualidade, né? A pessoa nasce como mulher e se coloca como mulher na sociedade. Nasce como homem e se coloca como homem na sociedade. Então, a cissexualidade e a heterossexualidade, né? Me interessar somente pelo sexo oposto. Essa norma é muito importante para o capitalismo, para a economia girar, porque precisa produzir mais mão de obra, precisa produzir mais consumidores. E tem todo esse ranço, né, de assim colocar a mulher sob, né, um homem, fazer esse trabalho de domar, domesticar a mulher, o sexo feminino. Então, as religiões fomentam a cis-heteronorma, o capitalismo fomenta a cis-heteronorma. Né? Não é só um setor da sociedade, né, que fomenta. E claro, teria, né, como maior absurdo, assim, a gente imaginar esses bilionários, né, que ganham rios de dinheiro, bilhões e bilhões por mês, né, que contempla aí a economia de um país inteiro, né, o que uma pessoa arrecada. Né. Essas pessoas estão preocupadas que a gente siga se degladiando, né, que homens e mulheres sigam se degladiando, que as classes sociais sigam se degladiando, porque eles permanecem lá no topo e continuam sugando de nós todo esse dinheiro inenarrável, né? Que não tem o que fazer. É tanto dinheiro que nem as gerações futuras da família dele vão conseguir gastar todo esse valor, né? Então, tem isso, né? E eu queria trazer para vocês esse vislumbre, né? Da teoria queer, da teoria das questões de gênero, né? A cis-heteronorma. Ela é uma força muito invisível na sociedade, mas ela está presente em toda parte, desde a família, a escola, o trabalho. Todo mundo pergunta quem você se deita. Todo mundo quer saber qual é o seu sexo verdadeiro, né? Ah, se você parece não tanto com uma mulher, já vão te perguntar. Ah, mas você é travesti? Ou vão fazer que nem fizeram com aquela senhora, né, que agrediram no banheiro porque acharam que ela era uma travesti que estava entrando no banheiro das mulheres. E era só uma mulher entrando no banheiro da academia das mulheres. Mas foi agredida porque acharam que era uma travesti. Então, ela está por toda parte, gente. E a gente lida com ela na clínica também, né? A partir dos nossos próprios recalques. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente se coloca na clínica, porque a gente vai estar agindo também de acordo com essa norma que a gente foi a vida inteira dogmatizado. Então, essa história da ideologia de gênero, ela não existe no sentido de, né, um plano do arco-íris, de deixar todas as pessoas vomitando lantejoulas, né? Não existe.
Mas o contrário existe. Existe um mecanismo, um dispositivo, como diria Foucault, um dispositivo social que age para que exista uma cis-heterossexualidade compulsória. Então, desde que você nasce, você escuta, se você é menininho, é namoradinha, tá, 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 tá. É sempre, gente. Então, é isso. Kátia, tu querias falar, meu bem? Não, Paty, não, que já vai terminar, 5 minutos. 5 minutinhos, aham. Eu não sei se vocês querem falar Respondendo o que o Pedro disse, a pergunta que o Pedro fez, resumo com a palavra capitalismo. Justo. Justo. Isso. Até porque se você mantém os sujeitos, mantém os conflitos entre as identidades, né? Esquece o ser e coloca em caixinhas novamente. Se mantém um conflito, você mantém uma ansiedade. Se você mantém uma ansiedade, você mantém um desejo de suprir essa ansiedade. Eu recalco em mim algo, mas outra coisa vai ter que substituir isso aqui. Aí pode vir consumo, pode vir outro tipo de coisa. Ou seja, alguém se beneficia disso. E não somos nós. Alguma outra pessoa está se beneficiando da nossa ansiedade, das nossas brigas, das nossas falas, até mesmo a questão do, por exemplo, somos LGBT e precisamos lutar pelos nossos direitos. O tanto de empresa capitalista que pega a pauta e bota os homossexuais para consumir álcool e droga nas paradas LGBTs de forma compulsiva. Tanto que muitas marcas de bebidas patrocinam isso. Por quê? Porque eles sabem que existe uma ansiedade ali, que existe um vazio que eles podem se aproveitar, justamente por causa desses conflitos que eles mesmos causam. É exatamente por aí. Ô, Paty, acho que conversa muito com o lance da normalidade, né? Da outra transmissão, assim. Essa definição de uma pauta. Você está com o microfone fechado, tá, Paty? Estou passando ali no chat para vocês o link para a próxima janela, quando essa reunião cair. Se vocês quiserem conversar mais um pouquinho ainda, temos como. Eu vou sair dessa sala e já vou. Era interessante que nós saíssemos dessa sala e já entrássemos na outra, porque quando ele der o corte, o famoso corte lacaniano, a gente não vai mais ter acesso ao link. Sim. Então, eu vou logo entrar pela outra, tá bom? Tá, querida, pode ouvir. Podem trocar de sala que eu vou logo em seguida, queridos. Voltou na mesma, meu bem. É que tu não mandou, eu não peguei a outra parte. Tá aqui no chat. Tá, eu vou olhar. Deixa eu mandar aqui de novo para ver se você pega. Foi um filme que eu assisti na adolescência, já faz um tempo, e eu ficava assim, é só isso que tem para nos oferecer? É só isso que a arte está tendo para nos oferecer? Só que será que é uma culpa da arte ou é quem a autoriza, quem a financia, né? Porque para existir precisa de um financiamento e normalmente essas pessoas não querem isso, né? Agora que o Pink Money está mais aflorado, aí a gente começa a ver mais investimentos. Mas qual o intuito? Será que é realmente para conscientizar? Porque muitas, até mesmo mais séries hoje em dia mostra muito festa, adolescentes homossexuais indo para festa, ou seja,
vai alimentando a narrativa de que se você tá com dor, se você tá sofrendo, vem cá. Eu posso estar meio doido também, mas você fala, mas pode existir esse pensamento até mesmo de quem produz esses eventos, no sentido de vem cá, vem pro meu rolê que eu vou te acolher. Mas o que acontece com essas pessoas no rolê? Será que ela é acolhida e escutada ou ela só está lá tentando preencher um vazio com álcool, droga e uma sensação de pertencimento que a própria comunidade às vezes oferece? Infelizmente isso acontece. Acontece, não, acontece tanto no meio homossexual quanto nos héteros que se agridem, que se aproveitam disso, né? A questão não é você fazer eventos, a questão não é você querer sobreviver. A questão é o que você está pregando, o que você está oferecendo, qual é a narrativa que você está usando para isso? Você está sendo verdadeiro? Você está falando, vem para cá, vamos curtir junto? Ou você está falando, vem para cá, que aqui é o seu lugar e aqui você vai se salvar? Você está fazendo essas pessoas se desenvolverem também? Os próprios gays, os próprios homossexuais, tá dentro da comunidade se desenvolvendo uns aos outros ou estão queimando uns aos outros? Porque eu vejo muito até mesmo gays, homens, padrões homofóbicos. Tipo, você fica assim, oi? É igual homossexual de direita. Você fica, existe, é um direito de qualquer um, política, né? Isso não me cabe. Porém, não é a política que é o problema, não é a sua posição ali dentro, é a narrativa que a sua posição está construindo ali dentro, né? Se eu sou gay, mas para eu ser respeitado, eu preciso estar com uma roupa social, cabelinho cortado, preciso falar grosso e só falar do meu relacionamento dentro do meu meio. Eu não posso ser eu, não posso existir como eu quero existir. Eu tenho que me limitar. E essa narrativa acontece muito dentro do próprio meio homossexual. E eu fico assim, é uma coisa que você fica se perguntando, por quê? Aí entra novamente as narrativas, os discursos que é inserido. A pessoa não se aceita totalmente, mas também fica. Mas imagina também o conflito dessa pessoa, né? Como que deve ser para essa pessoa ser homossexual e ao mesmo tempo ser homofóbico? Será que quando ele agride um próprio ser da comunidade, ele não se agride depois, não sente culpa? Por que que eu agi assim? Mas não vem um porquê. Ele não é um porquê inconsciente. Ele vai tentando descobrir, continua reproduzindo, continua fazendo. E aí? Como que faz com essas coisas, né? É uma loucura. Eu posso estar viajando muito, mas Não, mas tem tudo a ver. É, e acho que tem muitos casos disso. ou seja, você pode ver que o foco agora seria o quê? As novas gerações? Tentar conscientizar novas gerações, porque é muito mais. Não é impossível, dá para você fazer, mas é muito mais difícil você convencer um homem de 60 anos a se aceitar do que você ensinar para um jovem que ele pode ser o que ele quiser, desde que, claro, ele respeite os limites do corpo do outro, né? A gente não está falando aqui de eu sou gay, eu posso fazer o que eu quiser. Ou sou travesti, sou trans, eu posso fazer o que eu quiser, né? Existe um limite, né, até mesmo jurídico para a liberdade de expressão, para o livre-arbítrio. Mas o que que a gente está fazendo com isso, né? Como que a gente está aproveitando isso? Aí fica essa lacuna. Você falou da nossa clínica, Paty. O que eu observo, assim, eu não tenho muitos pacientes analisantes, mas enfim, o que eu tenho observado em alguns e no entorno é que a lógica do patriarcado, ela migra, né, até para uma relação homoafetiva, sabe? A coisa parece que é um copia e cola, e aí você tem um que assume um lugar de poder e outro de submissão. É uma coisa muito doida. Acho que a nossa questão é com a alteridade mesmo, né? Assim, mais do que sexualidade, eu acho, é olhar o outro e reconhecer o outro, enfim.
E a primeira alteridade mais assustadora, né, da nossa evolução como espécie é justamente o outro sexo, né? É aquela alteridade que a criança já em si, quando vai crescendo, olha e, opa, peraí, oh, tem uma coisa diferente ali, né? E isso resta. A gente pensa que não, né? Ah, ficou adulto, né? Tá esclarecido e tarará. Gente, lá dentro, lá cristalizadinho, tá essa criança ali que um dia olhou ali a fraldinha do outro neném. Oh, mas é diferente. Mas, mãe, como é que é diferente? Por que fulaninha é diferente de mim? Bah, mas tem mais gente que é diferente de mim? E como é que é isso? E vem as fantasias sexuais, né, das crianças. E isso vai perfazendo a nossa cultura, vai perfazendo a nossa vida, né? A nossa ontogênese, perfez a nossa filogênese enquanto espécie e perpassa também a nossa ontogênese, né? Enquanto indivíduos. Nós somos perpassados por essa estranheza da diferença sexual, que é uma coisa tão pequena, né? E uma coisa tão isolada no corpo, né? Todo que o resto do corpo nós temos igual. E aquela única partezinha ali, diferente, consegue fazer toda essa confusão que a gente tem aí, né? Poucos órgãos ali de diferente faz uma confusão imensa, né, na nossa sociedade. Não é absurdo? A gente racionaliza, né? Para quê, né? Para que tanta confusão por umas preguinhas de carne ali, uns órgãozinhos ali diferentes ali dentro, mas gera um tumulto, gente. Um tumulto. Pra acabar tudo no caixão, né, Patrícia? Para acabar tudo comido por verme igual, Pois Léo. é, igual. Vai todo mundo No pro mesmo buraco, mesmo né? jeito, vai tudo pro mesmo buraco, né? Sim, bem isso, Léo. Exatamente. Nós somos constituídos da mesma coisa, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Nós todos. Não importa qual configuração de órgãos nós temos, somos humanos, somos carne, né? Mas a confusão que criamos em torno dessas pequenas coisinhas que nos separam é muito grande, gente, muito grande. E a gente tem que ficar atento, né? Enquanto psicanalistas, a gente tem que ficar atento aos nossos próprios discursos, né? O quanto a gente está reproduzindo isso sem querer. Na hora que a gente está conversando ali, matraqueando com o nosso, analisando, de repente a gente dá um escorregão ali, pronto, já metemos o pé pelas mãos, né? Então a gente tem que estar muito, muito atento a essas coisas. Eu vejo obras que nem a do Freud, né? Eu digo que eu tenho um caso de amor e ódio com ele, porque tem tanta coisa interessante ali. Ele é uma pessoa tão genial com as suas descobertas, né? Com a forma sensível com que ele enxerga o outro, mas ao mesmo tempo tem ali um machismo, assim, uma misoginia tão grave, sabe? Tão grande. Então a gente ter cuidado até com as nossas referências, né? A gente ter essa leitura crítica da obra, de seja lá quem que a gente for ler, né? A gente fazer sempre uma leitura muito crítica, sempre uma leitura muito antenada com o que está passando ali no texto, né? Para a gente não cair nesses buracos, né? Não cair nessas armadilhas aí, que nem Freud foi capaz de sair fora, né? Mesmo sendo uma pessoa tão subversiva na era vitoriana, né? Mesmo tendo feito aquele reboot que ele fez na medicina, né? Na psicologia, na época dele, mesmo assim, né? Ele caiu na mesma conversa, né? Acabou contribuindo com o mesmo discurso.
Dani e Carla, minhas queridas, vocês não querem contribuir também com a nossa conversa? Ô, Kátia, pensei que você não voltava mais, meu bem. Menina, se eu te disser que as meninas me chamaram lá na cozinha e acabei me sentando para fazer um lanche com elas. Ai, Mãe, o que, que você tá. Mãe, o que, que você que tá fazendo? Vim aqui gostoso. na cozinha. Aí eu Que fui, né? gostoso, que gostoso. É muito bom, Kátia, a gente ter as nossas crianças por perto. É uma Sim. delícia. Pedro estava me mostrando o filhotinho dele, o Kaique, quando ele entrou, logo que ele entrou na primeira Ah, sala. Sabe? Um amor de criança. Então é muito gostoso a gente ter. é. O meu já está enorme, o meu já está ao vento aí. Minha filha, os meus Ah, são tudo, os meus são, tudo, são 3 cascudinhos, 2 cascudas e um cascudo, já é tudo velho. Mas vão ser meus eternos bebês, filhotinhos eu chamo. ai, que delícia, é muito bom. Meus fiotinhos de cruz Ali, credo. ó, olha aí, tá aí, Ai, que coisa linda! coisa mais amada. Ai, gente. Pois é, então, tem tanta coisa que a gente poderia conversar, gente. Pô, Só a nessa Carla ia falar, semana, hein? né? Senti que a Carla ia falar e ficou tímida. É Tava com o microfone verdade, Carla. desligado. É verdade, Carlinha. Fala, meu bem. Oi, gente. Eu tô escutando vocês e eu tô pensando assim, o que eu vou falar sobre isso? Porque é um assunto tão complexo, né? Tão sensível, Sim. quando se trata de pessoas, né? E, e eu tô aqui pensando o que vou falar para eles, né? Com essa questão. A Paty sabe que eu sou cristã e eu já caminho com ela há um tempo. E eu fico escutando isso e fico triste. Eu, eu, eu fico naquele lugar que eu escolhi é, amar o meu próximo e crer em Deus. Mas as pessoas, nós, nós somos doentes, né? A sociedade em todo, uns machucam os outros e tomam esse lugar, né, de religiosidade, essa igreja, aquela crença, são tantas, né, Brasil. Eu não moro no Brasil, né, então eu fico um pouco meio que fora de como que funcionam as coisas no Brasil, questão da sociedade e tal. O que que eu penso? Que, que não é essa ou aquela igreja, são as pessoas. São pessoas que fazem isso para outras pessoas e que não é suposto fazer, está errado, né? Que nós somos pessoas e somos seres humanos e era suposto nós cuidarmos uns dos outros com as nossas diferenças e respeitar a escolha do outro, a crença do outro. E nós estamos aqui como cuidadores, né? Que vai cuidar de alguém, né? Escolhemos essa profissão. Que cuidar de alguém é amar o outro também, como ele é, né? Do jeito que ele chegar, é uma escolha, né? Então, eu como pessoa, Carla, eu escolho se eu quero respeitar e amar o outro ou não. O que acontece é que as pessoas se colocam por detrás de uma religião, por detrás de um grupo, por detrás de uma sociedade, ou média, ou rica, whatever. E elas colocam aquela capa, e aí é difícil, porque é, Seu microfone parou, Carla.
Desculpa, fechou? Eu vejo que umas pessoas são e outras não são. Umas respeitam, outras não. Religiosidade é uma coisa muito ampla, a igreja é uma coisa muito ampla, a fé de alguém é uma coisa muito particular. Mas, no final das contas, o que vale é quem eu sou para o outro. Né? Qual é o lugar que eu ocupo? Meu lugar é estar com o outro, com o meu irmão, com diferença ou não, ou é fazer separação? É difícil, gente. É muito difícil falar sobre isso. Né? Então, eu escolho ser eu. E assim, cada pessoa tem a sua vida, a sua escolha. E o que a gente faz com tudo isso? Nós temos que cuidar uns dos outros. É sobre isso. A psicanálise é amar o outro, cuidar do outro, do jeito que ele vir. Não cabe a mim dizer, eu acho que você deve isso ou aquilo. Né? Isso é amar o outro, é ter respeito pelo outro. Mas pessoas pensam diferente, agem diferente, tomam caminhos diferentes, se intitulam e acham que elas devem impor para o outro e que essa imposição porque o outro é diferente é amar. Não é verdade. É. Então é isso, gente. Eu quero sempre pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar você? Obrigada, O querida. que eu posso fazer para acrescentar na vida de alguém? Será que eu posso fazer alguma coisa para mudar essa pessoa, para que ele tenha mais alegria? Né? Será que eu posso fazer alguma coisa para que ele tenha menos ansiedade? O que eu posso fazer de bom para deixar para essa pessoa? Como um gift, como uma coisa boa, né? Como algo que vai curar essa pessoa. Do quê? Vai curar do quê? Porque ele é homossexual? Não, da tristeza, do coração, da alma que está machucado. É sobre isso, gente. Não é curar porque ele é homossexual, porque... Não, é simplesmente o olhar, como que... Será que eu vou ter aquele olhar que abraça? Que às vezes a gente não abraça, mas a gente olha. Você já abraçou. É sobre isso. Então, o que eu penso? Que a nossa humanidade está perdida. Nós estamos caminhando por um caminho assim, onde nós nos machucamos uns com os outros, cobramos uns dos outros e desejamos pelo outro. Essa maneira de eu desejar para o outro, eu machuco ele. Eu não posso desejar para ele que ele não seja homossexual, por exemplo. Eu estou machucando ele, porque esse é o meu desejo. Mas a nossa sociedade, ela faz isso uns com os outros. Os nossos pais fizeram isso com a gente. Né? Eu quero que você seja assim quando você crescer. Quero que você se comporte assim. Então, eles desejaram para nós. E muitas coisas não era o nosso desejo. E hoje a gente faz terapia por causa daquele desejo que nos machucou. E é muito complicado, porque nós não podemos viver numa bolha. E esse relacionamento uns com os outros, às vezes, é dolorido. Nós desejamos pelo outro e acabamos querendo impor para o outro. Então, a questão de psicanalista na clínica, qual que é o verdadeiro lugar? Nosso lugar de psicanalista. É não desejar para o outro, é simplesmente o que eu posso fazer para você? Eu estou aqui para você. No matter what, I'm here for you. É sobre isso. Acho que é isso, gente. Obrigada, querida. Muito sensível o que você falou, muito bonito. Te agradeço muito, porque
Tu estás com a gente mesmo sendo né, do arco-íris, mas está aqui com a gente, né, como aliada, escutando, aprendendo, dividindo saberes, né? E como é importante isso, é importante a gente estar num núcleo de estudo, né, da psicanálise do gênero e ter pessoas de toda parte, né? Não só de dentro da comunidade LGBT, mas de fora, né? Pessoas que também querem entender melhor sobre gênero, que também querem se entender melhor, querem entender melhor o seu filho, querem entender melhor se analisando, querem, né? Como é bom. Kátia, você queria falar, meu bem? Sim, Carla, sinta-se abraçada. Muita sensibilidade na sua fala. Aí, como eu já entrei depois, né? Porque, como eu expliquei, eu fui fazer um lanche com as meninas. E Padre Júlio Lancelotti, olha aqui com dois contrastes. Sendo o tempo inteiro escorraçado, julgado, criminalizado, enquanto um camarada pastor, pede dinheiro para trocar o jatinho. O que é um jatinho mais veloz, mais moderno e etc. Olha que interessante isso. Outro dia, disseram para mim, você não é psicanalista? Aí eu acho tão interessante quando alguém diz isso. Aí eu respondi, realmente, eu não sou. Eu estou psicanalista quando eu estou na clínica, entendendo? Não, não é por isso, não é porque você acha que psicanálise tem que ter amor. Mas psicanálise é, pelo menos para mim, o alicerce. Eu costumo falar que a minha base, o meu alicerce é a literatura freudiana, eu sou freudiana, mas, em cima desse alicerce, tem uma outra camada que é amor. Se eu não ouvir, não escutar o meu paciente com amor, o que eu estou fazendo ali? Se eu não acolher, como eu costumo acolher, quem sou eu? Como eu costumo dizer, quem sou eu na fila do pão e o que eu estou fazendo? Porque a gente se questiona muito, né? A gente se questiona demais, pelo menos eu me questiono. Eu estava falando, foi ontem ou foi hoje? Agora eu não lembro, acho que foi ontem. Eu estava conversando com uma colega e ela disse assim, qual o auge da tua clínica? Aí eu peguei e respondi, todos os meus fracassos, eu lembro de cada um deles. O auge foram os 3 grandes fracassos que eu tive. 3 grandes, porque eu passei 5 anos sem atender, exatamente por conta desse fracasso. Que, na verdade, eu não tive nada com isso. Porque um tempo depois a pessoa disse, eu não consegui sustentar o que eu estava me ouvindo falar. Mas, obviamente, quando a pessoa vai embora, ela some, não volta, a gente vê como fracasso. Como nosso fracasso, como nossa falha. E Kátia, sempre entendi e faço, aplico. E se não existir amor, eu não sou psicanalista. Se não existe, porque o amor, ele vem com respeito, ele vem com uma série de coisas. E é muito raro alguém chegar na nossa clínica e falar assim, Melzinha, por favor, aqui em casa funciona assim, não é eu que brinco com ela, é ela que brinca comigo. Ela joga os brinquedinhos no chão para mim pegar e jogar de volta para ela. É desse modelo. Ela vem e joga no chão de novo e eu tenho que pegar. Enfim. Então, se não tiver amor, o que eu sou na clínica? Tá bom, Melzinha. É absurdo, né? A Melzinha brincando comigo. Por que ser psicanalista? A pergunta que eu lanço para vocês. Por quê? Ser psicanalista. Que pergunta, Kátia. Que pergunta deliciosa, que buraco que você não se mete, né? Porque perguntar isso pra gente, né? Leva a gente a tantos lugares, né?
quando a gente escolheu começar esse caminho, as coisas que a gente já leu e já pensou, né? E a nossa própria análise, né? Leva a gente por tantos, tantos caminhos, né? Mas eu acho que o que tu e a Carla falaram, né? Da gente estar nesse caminho porque a gente quer acolher, né, o outro. A gente quer ser um pedacinho de mundo que está ali para escutar, está ali para fazer validação daquele sofrimento, né? Está ali para segurar a mão junto na hora da crise, né? Está ali para ser forte junto, aprender a ser forte junto, né? Então, eu acho que é uma missão tão bonita, a nossa missão como analistas, né? Tão sensível. Ah, mais um filhote! Ah, que lindo! É tão bom, gente, ser analista, é tão incrível, né? E é tão perigoso a gente ser analista, né? Porque a gente está lidando com o outro ali no seu momento mais vulnerável, seu momento mais frágil, mais aberto. Então, o que a gente fala, o que a gente faz, a cara que a gente fica, tudo isso mexe tanto com aquela pessoa que está ali. Paty, geralmente eu falo para o meu analisando o seguinte: mas o que é que eu vou falar na análise? Aí eu preste só atenção, eu falo sempre, preste só atenção no que eu vou lhe dizer. Você vir para a análise é você se desnudar. Inclusive, teve um senhor que disse assim para mim: eu tenho que tirar a roupa. Eu disse: necessariamente não, mas você vai se desnudar. Não é aquele de tirar a roupa para tomar banho, para ir para a cama namorar. É desnudar o seu eu. É isso que você vai desnudar. E já teve analisando que simplesmente disse: eu posso ficar pensando nisso? Aí eu, pode. E a pessoa desligou a chamada. Foi muito interessante. A pessoa desligou a chamada e uma semana depois disse assim: eu acho que eu estou pronto para tirar minha roupa. Veja como foi interessante essa fala da pessoa. Eu acho que eu estou pronto para tirar minha roupa. E nessa hora, eu penso, essa pessoa me autoriza. Sabe? Está aqui hoje, está sendo autorizada por cada um de vocês, até os colegas que não falam. Não é interessante isso? Não tem como não amar esse lugar que eu estou, esse lugar que eu resolvi ocupar. Sabe? Desde os 12 anos de idade. Você não cansou ainda? Não, não cansei ainda. Acho que não vou cansar, não vou cansar nunca, porque todo dia a gente aprende. Eu brinco até, eu já li as conferências introdutórias milhões de vezes. Se duvidar, eu já li quase 100 vezes a interpretação dos sonhos, porque dos 12 eu vou fazer 60, que eu leio a literatura freudiana, e cada vez que eu pego um livro desse, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu não sei se acontece isso com vocês. Como é que você não vai amar uma situação dessa? Como é que você não vai amar você estar no lugar desse? Outro dia eu estava num grupo de estudo que o professor disse: nossa, olha o gozo de algumas pessoas aqui. Era para mim aquilo ali. Aí eu falei, eu peguei, pedi a palavra e disse, e com muita satisfação. E com muita satisfação, porque eu sei quem chega na minha clínica, como chega na minha clínica. Eu posso exemplificar para vocês uma senhora que estava literalmente embaixo da cama. Embaixo da cama. Ela usava fralda, porque ela não conseguia sair debaixo da cama. Eu não posso falar muito porque eu choro. Uma semana depois, eu estava atendendo essa senhora na varanda. Você tem noção
que quando terminava a chamada, que eu desligava o computador inteiro. E eu me acabava de chorar. Passado o choro, passado as proporções, porque era muita coisa, era muita informação que ela trazia, eu escrevia. E era escrevendo, chorando, chorando e escrevendo. Como é que a gente não vai amar esse lugar? E olha que eu sempre também deixo claro para o meu analisando que o ator principal é ele, eu sou a coadjuvante, ou seja, eu só escuto. E aqui e acolá faço umas intervenções que mais parecem patadas, mas que tira aquela pessoa daquele lugar. E ainda bem que essa minha fala não é dita só por mim. Olha como é rico, olha como é importante. Lembrei, Carlos, o que eu ia falar. Amar ao próximo como a si mesmo. O único problema é o próximo. Eu posso amar qualquer um, o problema é o próximo. Sabe? Porque às vezes a gente está acolhendo, a gente quer acolher, a gente precisa acolher. E eu não sei, você já deve ter escutado. Você quer ser muita coisa. Você quer saber demais. Você isso, você aquilo. Mas ela não está falando de mim, ela está falando dela. Ela não está falando de mim. Às vezes as meninas perguntam assim, como que você consegue ficar ouvindo tudo isso e não mandar? Aqui é muito comum mandar para baixo da égua, tá? Eu estou em Fortaleza, então é muito comum. Como você escuta tudo isso e não manda a pessoa abaixo da égua? Aí eu falo, não posso, mas deixa passar mais uns meses. Passada o tempo, vá abaixo da égua, porque terminou nossa sessão. Só faltam 5 minutos para finalizar. E estou finalizando 5 minutos antes. E a pessoa fica esgargalhada e na sessão seguinte a pessoa diz, passei a semana inteira tentando saber o que diabo era ir para baixo da égua. Então, tu vai explicar para mim poder começar a sessão. E aquela explicação do vá para baixo da égua é o suficiente para o esgoto vir à tona. Manda, Carla, diz. Amar é o próximo como a ti mesmo. É muito difícil a gente viver essa frase. Falar é fácil. Viver o que a gente fala é uma outra coisa. É preciso viver o que a gente fala. Eu vivi de fato essa fala eu não terminei durante 30 anos. Quando eu não amo a mim mesmo, eu não posso amar o outro. Então, isso só funciona amar a ti mesmo como você ama o seu próximo. Se eu não me amo e eu tenho problemas comigo, eu não consigo amar o outro. Eu preciso ser curada, eu preciso viver isso, eu preciso me amar para eu poder derramar amor na vida do outro. Então, a psicanálise, ela tem 2 lados. Ela tem o lado que nós cuidamos de alguém e amamos essa pessoa, estamos ali para ela, como um próximo e amor de verdade. Mas nós também nos curamos quando nós escutamos essa pessoa. Quando ela traz para nós a sua dor, o seu sofrimento, muitas vezes nós podemos nos ver naquele lugar. Então, tem 2 lados, o lado que eu amo e o lado que eu me curo através dessa pessoa. Então, assim, ela funciona de 2 lados. Eu preciso me curar, me amar para eu amar o outro, indiferente da forma com que ele vem. E se todo profissional tivesse esse pensamento, nós estaríamos melhor hoje. A humanidade estaria menos crazy, bem melhor. Falando e vivendo aquilo que fala. É sobre isso. Obrigada. Ups. Sorry. É isso. Isso mesmo. Ed botou lá tudo a ver. Como posso dar ao outro aquilo que não tem?
Isso. Por isso que é importante a nossa análise, né, gente? A gente está em dia com a nossa análise, a gente está suportando também, nos conhecer, né? E nos fortificar no papel de quem nós somos, né? Aprender a nos amar, amar nossos pedacinhos todos, né? Inclusive aqueles que a gente gostaria de varrer para baixo do tapete, mas a gente aprender a escutar esses pedacinhos também. Fala, Pedro. Esses tempos atrás, agora há pouco, eu estava revendo Friends, que eu não via desde a minha adolescência, sabe? E aí eu achei tão estranho ver novamente Friends, porque são umas construções de gênero muito zoadas, sabe? Muito esquisitas. E eu via direto esse negócio. E estou falando de um exemplo só, dentre vários, né? O Ed falou de cultura, como isso impacta subjetivamente. E aí, nesses tempos agora que a gente vive, a gente está analisando bastante, né? Mas eu sinto falta, sabe, de utopias. Tem, tem uma frase que mexeu muito comigo um tempão atrás, de um filme, que ela falava: a arte é uma arma carregada de futuro. Eu gosto muito dessa frase, sabe? Aí, acho que falta um pouco essa criatividade da gente escrever mesmo o mundo que a gente quer viver, sabe? E parar de relatar um pouco o mundo que a gente está vivendo, que está osso. E parece que quando a gente faz isso, a gente joga para frente, né? Parece que perpetua alguma coisa disso. E fico pensando nisso, nessa possibilidade, sabe? Há um tempo atrás, eu estava tentando escrever um livro. Eu desisti dessa ideia, porque eu não tenho foco para isso. Meu negócio é poesia, que acaba rápido. Mas o livro ia se chamar Dia Zero, que eu falei, pô, cara, que bruxaria interessante você fazer uma materialização falando de um dia zero que já aconteceu, mas que está lá na frente, sabe? O dia que tudo mudou. E aí, de lá em diante, ficou de um outro jeito, sabe? É isso, assim, sinto falta de utopias, sabe? De, da gente conseguir amar a gente mesmo e o próximo. Que lindo, Pedro. Pedro é um poeta lá do grupo Cepapec, do meu coletivo. Então, eu me aproprio mesmo, Pedro, eu falo meu, do nosso coletivo Cepapec. E é uma alma muito sensível. Ele tem um grupo, inclusive, que entrelaça psicanálise com poesia, com escrita. Muito gostoso, assim, de participar. E escutar ele me fez pensar realmente, assim, como o nosso mundo carece, né, de perspectivas. Acho que a gente deixou essas gerações novas, que nem do Ed, daí para, né, para baixo, assim, tão desesperançado, né, no futuro. Então, parece que uma sensação de claustrofobia, né, de que o mundo está fechando, né, essa lente está fechando. Então, a gente precisa mesmo, assim, de respiros, né, que a arte nos forneça, a arte, a ciência, né? Nos forneça utopias, nos forneça futuros ainda possíveis para sonhar, para viver, para amar. Como isso é importante. Mas acho que isso que a gente está fazendo aqui, mesmo pequenininho, sabe? Esse debate já é uma utopia também, sabe? A gente está tecendo utopias de gênero, tecendo utopias, né, de Tá faltando amor, possibilidades. Tá faltando amor, Carla. faltando amor no mundo. Tá.
O coração do homem está cada vez mais duro. Onde não tem amor, não tem vida. Onde tem vida, tem destruição, tem discriminação. Tem uma série de coisas que foi falado aqui. É sobre isso. Todos nós somos iguais, 2 braços, 2 pernas e cérebro. A mesma coisa, sempre. Está faltando amor. Tá faltando amor. Cada um deve olhar para dentro de si, o que eu posso melhorar amanhã. O que eu posso melhorar? Eu vou me esforçar. É sobre isso. Eu não posso melhorar o outro, mas eu posso melhorar a mim mesmo. Eu posso olhar para dentro das minhas mazelas e falar que está feito eu estou fazendo, que isso não está legal. Eu posso me esforçar. Eu acho que é uma coisa de cada um de nós subjetivo. O que eu vou fazer para ser melhor amanhã do que eu fui hoje? Sobre isso. Se as pessoas pensassem dessa forma, fossem mais humildes, com certeza não aconteceria tanta coisa. Foi falado aqui hoje, discriminação na escola, na faculdade, no trabalho. Isso é a falta de amor. E aí o psicanalista ele veio para isso. Eu sempre tenho certeza disso, terapeuta. Ele veio para juntar os caras, para amar e colar pedacinho por pedacinho. E falar, vai, eu te ajudo. Eu colo o teu pedaço. É sobre isso. Mas isso é algo que tem que ser dentro do nosso coração, individual. Eu não posso fazer a parte ser melhor amanhã, ela não pode fazer com que eu seja melhor amanhã. Mas eu posso fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte e contagiar alguém perto de mim, esse alguém vai contagiar um outro, mais um outro, mais um outro. É aquele joguinho de dominó, né? Não vamos nunca morar numa bolha. Não vamos. Nós precisamos uns dos outros. E às vezes nós precisamos daquele tóxico. E é difícil nessas horas amar o próximo. Muito difícil. Né? Esse próximo sou eu, é você. Nós somos maus às vezes, não somos perfeitos, mas nós precisamos olhar para dentro e falar o que eu posso fazer para ser melhor para o meu outro. É sobre isso. Eu acho, né, gente? Kátia, querida. Amor ao próximo, deixa eu lhe contar uma experiência. A ouvidora do Emoce me liga, no século passado, me liga e diz, como é que tu tá? Aí eu disse assim, você tá precisando de doador de sangue? Eu era, né, porque faz tempo que eu não vou doar sangue. Eu sou doadora voluntária, de qualquer maneira eu sou doadora voluntária de tudo, menos do coração, mas o resto podem ficar com tudo. Aí ela disse, tem uma senhora que se eu não conseguir alguém para doar sangue para ela, ela vai receber alta, e ela não pode sair. Aí eu falei, peraí que eu vou avisar para a chefe que eu estou indo aí no Emoce. E fui doar sangue para essa senhora, só que enquanto eu saí do hospital para ir para o Emoce, que eu trabalhava no complexo hospitalar, enquanto eu saí do hospital universitário para ir para o Emoce, eu fui assaltada. O menino levou minha bolsinha e levou um livro. De qualquer maneira, eu fui doar sangue. Aí levou meu relógio. Ele levou meu livro, uma bolsinha e meu relógio. De tudo, eu só lamentei o meu livro. Mas daqui a pouco eu falo como foi que ele devolveu. Eu disse assim, moço, deixa só o livro. O que é que o senhor não vai ler? Deixa só o livro. Era o inferno dantesco. Doei sangue, coloquei o nome da senhora, voltei. Só que, quando eu cheguei na clínica, eu liguei para o Emoce e disse assim, qual o leito dela? Aí a Yolanda me falou qual o leito, eu peguei e fui conversar com ela. Ouvi, dei massagem. Geralmente eu costumo fazer isso aqui, eu pego a mão da pessoa, passo uma coxinha e passo a minha mão. Dou uma massagem. E isso dá um relaxamento fantástico. E eu comecei a dar esta massagem fazendo uma prece.
De repente, adivinhe quem entrou? Camaradinha que tinha acabado de me assaltar. Quando ele me viu, ele era branco, ele ficou transparente, mas ele já estava lá, e a mãe dele, meu filho, deixa eu lhe apresentar essa moça. E ele ficou olhando para mim, tipo assim, você vai dizer à minha mãe que eu lhe assaltei? Aí eu estiquei minha mão, muito prazer, Kátia. É seu menino? Qual a idade dele? E ele assim, mudo. Aí ela falou, enfim, aí eu disse assim, eu preciso voltar ao trabalho. Aí ele pegou e disse assim, mãe, acabaram de doar sangue para a senhora. Aí quando ele olhou para o meu braço, estava aqui o tampão, né? Eu chamo de tampão. Aí eu só ri. Quando eu saí da enfermaria, ele foi atrás. Era para a senhora? Era para minha mãe que a senhora estava indo doar sangue? Agora eu já era senhora. Eu disse sim. Eu tinha 23 anos. Eu disse sim. Eu entrei no hospital com 16 para estagiar. Aí eu disse, a ouvidora pediu, eu não sabia quem era, de qualquer maneira, já deve estar tudo de volta, né? Porque o que eu tomei, ainda brinquei, o que eu tomei de suco, já repus tudo que foi tirado. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu vou já buscar as suas coisas. Ele só não devolveu a bolsinha, porque ele deve ter dado despacho no dinheiro, mas ele devolveu meu livro? E devolveu meu relógio? E olhou para mim e disse, a senhora sabe quando eu vou assaltar de novo? Aí eu peguei, eu olhei para ele bem sério e disse assim, infelizmente, na próxima oportunidade que você tiver. Aí ele disse, nunca mais. E eu vou estudar e um dia a senhora vai encontrar comigo aqui dentro. Aí eu disse para ele, amém. Amém. 6 anos depois, eu encontrei. Eu não estava mais nas enfermarias, eu estava na neurologia, e eu fui na enfermaria por algum motivo, na Clínica 2. Quando eu vi aquela mãozinha tocando aqui em mim. Posso lhe dar um abraço? Que eu me virei, era o rapaz. Estou no 3º ano de medicina. Na época eu não podia chorar porque a minha mãe, minha avó, minha mãe de criação, não me programou, como ela dizia, ela não me programou para chorar. Eu vim começar a chorar depois dos 30 anos, quando eu fui morar fora. Aí a gente aprende a chorar. E vê o quanto é necessário chorar. Então, aí eu fiquei olhando, a senhora não lembra de mim? Aí eu disse, ainda hoje eu espero minha bolsinha. Não é nem pelo dinheiro, é pela bolsinha, mas eu estou feliz que ao menos meu livro, eu falei, ao menos meu livro tu devolveu, né? É sobre Mas você isso. pode, É sobre mas isso. você, exatamente, mas você pode me dar um abraço. Eu falei para ele, você pode me dar um abraço. A tua generosidade que você fez para a mãe dele mudou a rota dele. Mas Ele eu vou te dizer uma coisa. Tu sabes qual era meu lema? Meu lema a vida inteira, desde que eu comecei a tomar consciência das coisas, quanto mais o mundo me dá porrada, mais eu retribuo em amor e compaixão o meu próximo. Apesar de que muitas vezes eu quero distância do próximo. Mas ser humano nenhum é uma ilha, né? Mas tem os próximos que eu tenho vontade de dar umas porradas. Às vezes eu falo assim, meu povo, quando eu chegar lá em cima, ó, eu vou acertar com vocês. Eu falo é muito isso, a minha mãe dizia, parece doida. Entende? Então, acho que eu posso. Acho, detesto essa palavra, acho, mas nesse momento eu estou achando. Devo ter perdido por aí ao longo do tempo. Que quanto mais eu tratar o meu semelhante com o que eu tenho, que é compaixão, quanto mais eu tiver compaixão, não importa também a condição financeira dele, porque eu vejo um ser humano assim como eu, e eu trato todo mundo como eu gosto de ser tratado, ou como eu gostaria muitas vezes que as pessoas me tratassem. No nosso grupo, no nosso grupo que a Paty falou agora, tem algumas pessoas que não falam mais comigo, não me dirigem a palavra, desde o dia que nós estávamos na supervisão, e eu tive que me apresentar. Eu falei, sou uma mulher branca, sou uma mulher lésbica. Essa palavra
essa frase, essa sentença, foi tipo assim, você deu sua sentença de morte. Aí eu disse, não diga. Eu passo a vida inteira fazendo isso, então uma morte a mais, uma morte a menos, não tem problema, porque se eu não estou igual, eu estou pior do que a Fênix. E a pessoa não fala mais comigo. E outras pessoas não falam mais comigo. Aí, geralmente, eu faço isso aqui. Você sabe o que significa isso aqui? Rugas de preocupação. Ai, como tu és infantil. Rapaz, graças a Deus, veja bem a minha fala, graças a Deus que eu sou infantil. Todos aqui são da Uninter. Então, a minha criança, às vezes, é louca, completamente desorientada, e eu falo mesmo, entende? Eu Porque já é necessário. Então, é assim, a psicanálise, para mim, eu defino a psicanálise como eu me defino. Uma pessoa amorosa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa cuidadora. sim. A psicanálise, para mim, é isso. Por isso que a primeira coisa que eu falo, quando eu finalizo uma entrevista, a primeira, eu falo para a pessoa, sinta-se muito bem acolhido, ou acolhida, ou acolhides. Porque um dia eu fui acolhida. Quando 2 anos atrás, quando a minha analista de uma vida veio a óbito, eu passei 1 ano chorando. Porque, como disse o marido dela, ela mentiu para todo mundo, mas eu não aceitava por mentir para mim. Essa foi muita sacanagem. O cara morreu de Covid, ela dizia para todo mundo que estava vacinada. Depois que passou o Covid, que passou tudo, eu disse, se eu estar assim feliz em algum lugar, eu vou dar-lhe uns bofetes. Ela nunca mais mentiu para mim. Aí o marido dela disse, nossa, você está falando na brincadeira? Eu disse, mas é brincando que muitas vezes a gente diz grandes verdades. Um dia, como eu acredito muito do outro lado, eu vou encontrar ela do outro lado e dar-lhe umas porradas para ela não mentir mais nunca mais na vida para mim. Sabe? Então, eu faço tudo para a pessoa que está perto de mim se sentir bem. Eu passo o tempo inteiro, eu encontro com as meninas aqui no corredor, lá na cozinha, e eu beijo, e eu abraço, e eu falo que amo. É tão bom. Aí isso me remete ao velório da mãezinha. Eram flores, era um bocado, uma ruma de coisa. Você não comprou a coroa de flores para a mamãe? Minha tia perguntou. Eu disse, eu não. Eu tenho dinheiro para gastar com a mãezinha. Quando a mãezinha era viva, 2 vezes por mês, eu mandava orquídea para ela. Toda semana eu mandava uma abraçada de rosas. Porque ela estava ali para apreciar. Isso para mim é amor. Então, isso para mim é psicanálise. Eu acho que eu não saberia ser outra coisa, não. Perfeito. Que coisa linda, gente, que a gente construiu essa noite. Então, olha, sem PowerPoint, sem um texto maravilhoso, mas com essa Falta só costura você de dizer para mim, saber. Kátia, não vê mais que você fala muito. Não vou dizer isso, não. Pode ficar esperando sentada. Pode esperar bem sentadinha que não digo isso, não. Quero você aqui sempre com a gente. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, por essas conversas, essas trocas tão gostosas que a gente fez aqui. Espero que tenha sido legal para vocês também, que tenha trazido muitos insights aí, muitos aprendizados, né? Especialmente que tenha feito a noite de vocês mais gostosa, né? Então, estamos juntos aqui para isso, para sociabilizar um pouco de afeto, para sociabilizar os nossos saberes, os nossos conhecimentos. Que coisa boa, gente. Agora, um bom descanso para vocês. Até daqui 2 semanas. Obrigada, Paty. Tchau, gente. Tchau, tchau, queridos.